Garantir a sobrevivência de espécies silvestres não é missão fácil. Leva tempo, envolve pesquisa, trabalho coletivo e financiamento. O Brasil, um dos países mais biodiversos do mundo, é também um lugar estratégico para ações de conservação da fauna e da flora. Em 2021, o Centro de Sobrevivência de Espécies, ligado à UCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, começou a funcionar em Foz do Iguaçu, no Paraná, um aliado de peso para evitar que mais animais e plantas desapareçam da face da terra. No Repórter Eco de hoje, conheça a importância do trabalho de preservação de plantas e animais nativos feito pelo Centro de Sobrevivência de Espécies. E veja também: documentário Um Presente à Prova de Futuro mostra que é preciso mudar a forma de produzir e descartar os resíduos que poluem o planeta. E a artista visual Cita retrata a beleza da Amazônia e dos povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem na maior floresta tropical do mundo. O atual modelo econômico linear de produção, consumo e descarte no mundo coloca em risco a vida na Terra. A humanidade gera cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano que poluem o ar, o solo e a água. O documentário Um Presente à Prova de Futuro mostra que uma das soluções pode ser a economia circular, onde não existe ideia de resíduo e tudo serve de nutriente para um novo ciclo. Pensa em 7 bilhões e meio de pessoas extraindo, transformando e descartando a todo momento. Pensa que esse número aumenta a cada ano que passa e a gente precisa mais e mais. Quer mais e mais. E arranca mais e mais do planeta. Dependendo do tipo de atividade, do tipo de setor econômico, etc., mas você gera 60%, 70%, 80% de resíduo no processo de fabricação do produto. Aí você pega aquele produto, consome e joga ele fora. Esse sistema, evidentemente, é um sistema suicida. Você pode fazer isso enquanto você tem uma escala mínima, quando você chega numa escala como a atual, ele não é mais sustentável e é absolutamente catastrófico. O lixo não para de crescer. A biodiversidade diminui a olhos vistos. A saída para a humanidade é a economia circular. Para mim, a economia circular num primeiro momento, você realmente mudar o modelo linear que nós temos hoje, que está totalmente esgotado, né? Que é um modelo que vem lá da Revolução Industrial, talvez até de antes, que é você extrair da natureza, produzir, consumir cada vez mais, né? Nós estamos já na época do hiperconsumo, e depois descartar, e isso vira lixo, né? A economia circular é tema de Um Presente à Prova de Futuro, documentário de Eduardo Rajabali. Ao longo de quase um ano, ele mergulhou no consumo e no descarte acelerados e irresponsáveis no Brasil. O Brasil ainda tem cerca de 3 mil lixões clandestinos por aí, sem qualquer controle. Além do trabalho que esse lixo dá para não causar danos ambientais e de saúde, calcula-se que o Brasil perca 3 bilhões de reais ao ano por não reciclar resíduos da maneira correta. A taxa de reciclagem do país é estimada em apenas 4%. E mostrou as soluções encontradas para o lixo na Holanda. Como o pensamento circular, as estratégias, as teorias, os conceitos circulares surgiram muito na Holanda, um pouco na Inglaterra, mas a Holanda realmente é um núcleo da economia circular. A gente foi até a Holanda para entender como isso surgiu, né? E aí a Holanda é um país muito cooperativo. E por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles são um país muito pequeno, com mais de 40% da sua terra recuperada do mar, né, com diques para se proteger de possíveis inundações, e a gente está vendo que o aquecimento global
A Holanda é um dos países muito ameaçados pelo aquecimento global. Então, desde sempre, eles foram muito cooperativos, porque se eles não se ajudarem, eles ficam para trás, eles morrem, eles somem do mapa, né? Então, a Holanda os holandeses foram obrigados a trabalhar em conjunto. O filme mostra que na natureza nada se perde, tudo é reaproveitado. O lixo é uma invenção do ser humano, um erro de design. Por exemplo, você cria uma colherzinha de plástico como essa, que vai ser usada por 3 segundos só para mexer o café e depois ser descartada. Num primeiro momento, a economia circular ela pretende consertar esse problema do lixo, reintroduzindo as matérias-primas na cadeia produtiva. A economia circular não gera resíduo, porque ela já é pensada desde o início do desenvolvimento do produto a não ter aquele material que não tem valor. O filme, narrado pelo cantor e compositor Lenine, mostra que hoje a humanidade já consome 70% a mais do que o planeta é capaz de renovar e produz muitas vezes para jogar fora. A cada ano, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são perdidas no planeta, enquanto mais de 820 milhões de pessoas não têm o que comer. O Brasil, que é chamado de celeiro do mundo, é também um dos campeões do desperdício. 10% de toda a comida produzida no país é perdida no processo de produção, distribuição e comercialização. Mudar o rumo dessa história depende de governos, empresas e da sociedade. Depende de como se anda, de como se gasta, se descarta e se produz. Porque a natureza vive sem a humanidade, mas o contrário ainda não é possível. Infelizmente, o que está se fazendo hoje, especialmente nos últimos 50, 60 anos, vai ter consequências muito drásticas para as próximas gerações que não tem nada a ver com isso. E vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque nesta semana. Poucos dias antes da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a Agência Internacional de Energia alerta que a transição para energias limpas é muito lenta. A instituição pediu mais investimentos em fontes renováveis. Hoje, 80% do consumo de energia no mundo vem do petróleo, gás e carvão, responsáveis por 75% dos desequilíbrios climáticos. No Brasil, o grupo de 300 empresas, entidades do agronegócio e da sociedade civil cobra do governo federal metas mais ambiciosas para reduzir as emissões de CO2 e para o avanço no mercado de créditos de carbono. A Cúpula do Clima vai acontecer de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Relatório da Transparência Climática, que reúne ONGs de 16 países, mostra que o plano do Brasil é insuficiente e provoca o dobro do aquecimento previsto em acordo internacional. Segundo o estudo, as promessas do governo brasileiro podem gerar uma elevação de temperatura de 3 graus Celsius e não 1,5 graus Celsius, como prevê o Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países. O Comitê da ONU para o Direito das Crianças anunciou que Brasil, Argentina, Turquia, Alemanha e França podem ser responsabilizados por danos ao clima. É a primeira decisão de um organismo internacional em resposta à denúncia de que esses países não fazem o suficiente para impedir o aquecimento da Terra. Na China, durante a COP15, Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, o governo chinês anuncia a criação de fundo de 233 milhões de dólares, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, para proteger a diversidade de plantas e animais nos países em desenvolvimento. Diplomatas, cientistas e conservacionistas se reuniram para lançar as bases de um marco global. O objetivo
é frear a destruição da natureza até 2030. O Brasil, país com maior biodiversidade, abriga cerca de 20% de todas as espécies do planeta. Uma organização não governamental austríaca denuncia o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia por crime contra a humanidade. A ONG pede que o presidente seja investigado por alimentar a destruição da Amazônia e provocar o aumento de emissões de CO2, o que prejudica a saúde mundial. As áreas de pastagens destinadas à pecuária cresceram 200% na floresta amazônica nos últimos 36 anos. De norte ao sul do país, as pastagens ocupam 154 milhões de hectares, com presença em 6 biomas. Os dados são do levantamento inédito da iniciativa MAP Biomas, que analisou imagens de satélites entre 1985 a 2020. No último 13 de outubro, Dia Nacional da Pecuária, o Instituto Escolhas, associação voltada para a sustentabilidade, lança a campanha para questionar os subsídios recebidos pelo setor. O movimento alerta a população que o desmatamento da Amazônia é financiado com dinheiro público. O Brasil pode ter um apagão científico, afirma Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações pode sofrer corte drástico de 600 milhões de reais, 90% dos recursos destinados às pesquisas. Rios de Roraima usados pela comunidade indígena Yanomami para consumo e banho estão contaminados por mercúrio devido ao garimpo ilegal. A denúncia é de Dário Copenaua, vice-presidente da Utucara, Associação Yanomami. A entidade também informa que 2 crianças Yanomamis de 5 e 7 anos morreram quando brincavam às margens do rio e foram sugadas por uma draga do garimpo. E você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Conheça um aliado importante na luta para salvar animais e plantas ameaçados no Brasil. O Centro de Sobrevivência de Espécies em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em meio à onda de extinção de animais e plantas no planeta, o Brasil ganha um aliado, um centro especializado em conservação ligado à IUCN, a organização internacional responsável pela lista vermelha de espécies ameaçadas. Garantir a sobrevivência de espécies silvestres não é missão fácil. Leva tempo, envolve pesquisa, trabalho coletivo e financiamento. O Brasil, um dos países mais biodiversos do mundo, é também um lugar estratégico para ações de conservação da fauna e da flora. Em 2021, o Centro de Sobrevivência de Espécies, ligado à IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, começou a funcionar em Foz do Iguaçu, no Paraná, um aliado de peso para evitar que mais animais e plantas desapareçam da face da terra. O primeiro passo é saber quais espécies estão ameaçadas, né? Quais são aquelas que precisam de mais atenção. Para isso precisa de pesquisa, precisa de gente no campo levantando informações para a espécie, conhecer as ameaças, por que ela está sendo extinta. É tráfico, é desmatamento, é envenenamento? Aí a gente faz um plano de conservação para essa espécie. E aí o passo seguinte é botar esse plano em prática, né? O Centro de Sobrevivência de Espécies está presente em 10 países e tem como prioridade a proteção de animais e aves criticamente ameaçados de extinção. No caso do Brasil, o foco se fecha nas chamadas espécies endêmicas, que ocorrem em uma determinada região do país e em nenhum outro lugar do planeta.
caso da saíra apunhalada, uma pequena ave só avistada no estado do Espírito Santo e que enfrenta uma situação bastante preocupante. Quantos indivíduos vocês têm em natureza? Conhecidos apenas 12. E não existe em cativeiro. Então só tem esses 12. É uma espécie insetívora, então é super difícil de cuidar dela em cativeiro. É uma espécie pequenininha, vermelhinha, e ninguém conhece muito como se cuida dela em cativeiro. Há outros desafios para garantir o sucesso na proteção de espécies como a saíra apunhalada. A gente tem mais de 4.000 espécies endêmicas da fauna. Endêmicas são aquelas que só ocorrem no Brasil, não tem em lugar nenhum mais, que não existem na lista global. Então, elas não são reconhecidas como ameaçadas globalmente. Isso tem muitos impactos para financiamento de conservação, para preocupação global com essas espécies. Então, a gente está trabalhando para colocar as espécies endêmicas do Brasil na lista global. Um grande exemplo de sucesso é o mico-leão dourado, né, que é uma espécie que estava muito ameaçada. A gente tem a jacutinga também, como um exemplo de espécie que vem sendo manejada com bom planejamento. A gente fez o plano para a jacutinga, a avaliação do manejo integrado dela em fevereiro do ano passado. O Centro de Sobrevivência de Espécies funciona no Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu. A instituição científica trabalha com conservação de aves da Mata Atlântica e sofreu um grande impacto com o desaparecimento de uma delas, a Claravis geoffroy, conhecida como pararu espelho. Ela é provavelmente extinta. E quando isso aconteceu, nós não sabíamos que ela era tão ameaçada. Nós não sabíamos quando ela desapareceu. E nós resolvemos deixar isso nos impactar. Nós falhamos. E deixar a Claravis se tornou o nosso maior símbolo, que nós precisamos saber o que está acontecendo com as espécies. Todas as aves da Mata Atlântica estão assim, em uma situação em que nós estamos vendo uma taxa de extinções de aves inédita no mundo. Por que é importante garantir a sobrevivência dessas espécies para as novas gerações? Cada espécie tem um papel único na natureza, na biodiversidade, nos ecossistemas. Elas têm muitas funções, prestam muitos serviços ecológicos que ajudam no nosso dia a dia, seja para nossa alimentação, seja para nossa saúde, qualidade do ar, da água. Então, as espécies têm muitas funções ecológicas e eu sempre falo que a gente tem que conservar porque todo mundo tem direito à vida, elas têm pelo valor intrínseco da biodiversidade. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. A beleza da Amazônia e de seus povos originários é retratada na obra da artista visual Cita. Registrar a natureza exuberante da Amazônia e seus povos indígenas e comunidades tradicionais por meio da videoarte. O projeto é da artista visual Cita. Ela já realizou vários trabalhos numa tentativa de promover a reflexão sobre a necessidade de conhecer e impedir a destruição da maior floresta tropical do mundo. A fotografia, para mim, ela é um instrumento, ela sempre foi a minha guia nesse mundo. Sempre quis entender a conexão das pessoas com a natureza. Na floresta, nas comunidades indígenas, eu pude perceber que a espiritualidade está na conexão com a natureza. Estudar a ancestralidade, legado dos antepassados,
os povos originários da nossa terra e os aspectos do feminino através da natureza. São os temas que encantam e movimentam o trabalho da artista visual Cita. Nascida em São Paulo, ela é formada em jornalismo e se especializou em antropologia visual. Eu sempre tive uma conexão muito profunda com a natureza. E há 10 anos atrás, em uma viagem de trabalho, eu conheci a Amazônia. E eu fiquei profundamente tocada e ali eu entendi que para entender a floresta e os mistérios que tinham ali, eu ia ter que voltar muitas vezes para poder observar e poder compreender o que tinha por trás daquela mata, por trás daqueles povos. Na exposição Mulheres do Xingu, ela trabalhou em parceria com as indígenas, que definiram que seriam apresentadas por meio de retratos. Metade da renda gerada com a venda deles vai para elas, para ajudar no trabalho coletivo em defesa do território. Cita também registrou a celebração deste ritual de passagem da menina que vira mulher, entrando na vida adulta, depois de ter ficado 3 anos reclusa. Era de uma menina que estava sendo preparada para ser a próxima cacique, a neta da Mapuluca Maiorá. E ali, naquele contexto, estava nascendo um movimento de mulheres. Por tradição, as mulheres ficaram muito tempo na aldeia, enquanto os homens saíam para caçar, para poder reivindicar seus direitos, mas elas, como grandes guardiãs das tradições, entenderam que elas precisariam falar também. Não só na defesa do território delas, mas em defesa da natureza. Povos das Águas foi o primeiro projeto de Cita na Amazônia, um estudo sobre os povos ribeirinhos. O povo ribeirinho, ele vive no tempo da natureza, então ele acorda de manhã e a primeira coisa que ele vai fazer é observar o rio, a mata, os animais, como os animais estão se comportando para poder entender como que eles também vão viver naquele dia, né? Se vai ser possível sair para pescar, se vai ser possível sair para estudar. Então, o que me fez reconectar com a minha própria natureza. A gente está num contexto bastante difícil para a Amazônia, né? Você observou muitas diferenças nas condições de vida dos povos ribeirinhos nesses 10 anos de indas e vindas nas tuas viagens? O pior de tudo que eu posso diagnosticar, não só principalmente no povo ribeirinho, é que ele mesmo está começando a se desconectar. Porque ele, para mim, é o elo entre a nossa ancestralidade indígena e essa vida da cidade. Se o povo ribeirinho desconecta, ele passa a não transmitir mais esses saberes. Então, com algumas influências que foram chegando para eles foram entendendo que aquilo do dia a dia deles não tem valor. Eu cheguei numa escola e as crianças me perguntaram: por que você volta tantas vezes aqui? O que tem de tão interessante? E foi nesse momento que meu coração tocou e eu não só entendi que eu tinha que trazer a floresta para as pessoas, para inspirar as pessoas a ir até a floresta, mas que também fazia parte do meu papel, de alguma maneira, mostrar o valor que tinha para aquele povo ribeirinho, tudo que eles tinham na mão, a verdadeira joia que eles tinham. Nas paredes laterais dos prédios da capital paulista, as imagens de silêncios foram projetadas para gerar reflexões. Uma vez eu escutei o poeta dizer que a música é o silêncio que existe entre as notas. Inspirada nisso, eu os convido a desvendar junto comigo o que nasce do encontro dessas imagens projetadas no concreto duro da cidade. Silêncios nasce de um desejo antigo de trazer a floresta de volta para a cidade, projetada num corpo feminino da líder Watatakalu, uma líder xinguana, pintado no corpo vermelho que representa a própria natureza e a dor que a natureza vem sofrendo, né, as dores dessa violência que o ser humano tem feito com ela. As imagens sendo projetadas, fundindo nesse corpo, mostrando que nós somos naturezas e que é da nossa responsabilidade, não só dos povos indígenas, dos povos originários, preservar esse corpo que é a nossa mãe terra. Como é que você vê essa multiplicidade de paisagens e de gente na floresta amazônica? Ela é uma imensidão de culturas.
né? Cada povo tem uma tradição, cada povo tem uma mensagem, e essa é a maior riqueza que o brasileiro tem e não se ensina nas escolas. Essa é um dos anseios que eu tenho e que é despertar, abrir os horizontes, abrir janelas através das minhas fotografias, para que as pessoas possam entender o verdadeiro valor que nós temos nesse país. Eu acredito do fundo do meu coração que a cura para todo o sofrimento, para todas as doenças, para todos os problemas que a gente tem nesse mundo está na floresta. Para além de defender os direitos indígenas, eles são os verdadeiros guardiões dessa natureza, são eles os verdadeiros exemplos de como viver nessa natureza em harmonia. É preservando a natureza, é deixando a floresta em pé que nós vamos poder encontrar a saída para tudo que a gente está procurando. E por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!